Oi, muito prazer, eu sou Gelsia Cruzco. Gente, hoje eu vou falar com vocês essa questão da gente pedir orações para os outros, né? E eu acho muito engraçado, sabe? A atitude que algumas pessoas têm de pedir para que outras pessoas orem por elas. E me aconteceu um fato, assim, que foi bastante complicado espiritualmente para o meu lado por conta disso, sabe? De fazer orações para a pessoa que me pedia e a pessoa mesma, ela mesma, para ela não fazia nada. Era tudo para mim, sabe? Pedia para mim, pedia para me orar, pedia para mim fazer isso, fazer aquilo. E eu, gente, eu fazia. Havia momentos que eu não sentia vontade, sabe? Não sentia vontade. Mesmo assim, eu fazia, sabe? Contra a vontade, para não falar não, né? Eu fazia. E a pessoa, eu vou falar uma coisa para vocês, sabe? Eu acho que as coisas na vida da gente acontecem pelo lado espiritual, desagradavelmente, muitas das vezes porque a gente procura, a gente busca isso, sabe? E essa conhecida minha, gente, era uma pessoa, né, uma mulher que bebe, fuma, não sai de bar, vai para esses lugares assim de muito movimento, sabe? É, enfim, lugares assim com muita bebida, muita gente também da mesma situação, que está ali para o mesmo propósito, sabe? Esses ambientes carregados, né? Digamos assim. Então, esta conhecida, ela não sai de ambientes assim. E ela sempre ficava mal, gente. Ela sempre ficava mal espiritualmente. E ela chegava em mim e falava: Gélcia, eu tô assim, assim, você pode é, me dar um passe? Você ora por mim? Só que ela mesma, ela não fazia nada por ela, sabe, gente? Ela não ia numa igreja, num centro, não ia para lugar nenhum, não se cuidava espiritualmente, né? As pessoas tinham que fazer as coisas por ela, né? Assim como ela me pedia orações, pedia banhos, pedia passes, eu fazia mesmo contra a vontade. Houve vários momentos assim, gente, que eu fui alertada para não fazer, sabe? Tipo assim, ó, para dar um passe. Eu recebi do meu mentor espiritual que não era para mim fazer, mesmo assim eu fazia, sabe? Contra a minha vontade, passando por cima, né? Dessas observações do meu mentor para comigo, eu ignorava tudo e fazia. Até que um dia eu dancei, eu me ferrei, sabe? Me ferrei assim pelo lado espiritual, que foi uma experiência que aconteceu comigo. Aí sim eu aprendi a lição, sabe? Eu acho que tem coisa na vida da gente que a gente tem que dançar para a gente entender e para a gente aprender também. E foi isso que aconteceu comigo. Com esse acontecimento na minha vida, eu aprendi e entendi que certas coisas, com certas pessoas, a gente não tem que pôr as mãos sobre elas para dar um passe, né? É, indicar um banho que seja e tal. Eu vou contar o que aconteceu comigo, gente, que eu me ferrei pelo lado espiritual. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Bom, um dia essa pessoa chegou, estava assim completamente perturbada espiritualmente. Eu via em volta dela assim muita névoa preta, sabe? Tudo em volta assim.
aquela mancha escura, preta, negra mesmo, né? E tanto é que assim que ela chegou na minha casa, eu passei até um pouco mal, sabe, gente? Eu passei mal, assim, mas depois eu já me recompus e tudo. Aí ela pediu um passe, né? E eu fui fazer o passe. Gente, a pessoa saiu da minha casa sorridente, leve, alegre, feliz. E eu fiquei com todos os problemas. Todos os espíritos que estavam com ela me atacaram. Eu fui atacada espiritualmente por conta de ajudar esta pessoa. E eu vou relatar agora em detalhes para vocês como foi esse ataque, que tipo de ataques foram esses. Bom, a princípio, gente, quando essa pessoa foi embora, eu já comecei a ver vários espíritos, sabe assim, na minha casa. Espíritos de homens, espíritos de mulheres, ria para mim, mas não ria de uma forma assim, delicadamente, de uma forma assim, amigavelmente, não. Ria de uma forma sarcástica, sabe assim, de ironia, né? Então eu via assim, esses espíritos, eles riam, eles debochavam de mim, me chamava pelo nome constantemente, diariamente. À noite, para vocês terem uma ideia, quando eu me preparava para deitar, eu escutava e via na parede, assim, do meu quarto, eu via espíritos, rostos, né? Rosto de espíritos plasmados, falando boa noite, Gélcia, mas com aquele tom irônico, sabe? E dava risada, desejava boa noite para mim naquele tom sarcástico e dava aquela risada, sabe? Durante a manhã, assim, pela manhãzinha, pela parte da manhã no outro dia, eu escutava pessoas me chamar no portão, eram vozes que eu não conhecia. Então eu ia atender, não tinha ninguém. Gente, foi assim, uma perturbação por mais de um mês, para vocês terem uma ideia. Eu fui atacada espiritualmente por mais de um mês, recebendo esses ataques espirituais. E e esses espíritos, eles apareciam para mim constantemente, riam, me xingavam, como eu falei para vocês, era sarcástico também, me chamava a todo momento, eu não tinha paz. Quando me chamava, assim, no portão da minha casa, eu ia atender, né, gente? Eu não sabia mais se era espiritual, era material, porque a voz era tão nítida, quando eu chegava lá não tinha ninguém, não era nada. Foi um pouquinho mais de um mês passando por esses ataques espirituais. E eu resolvi isso, gente, da seguinte maneira: fazendo orações, fui para a igreja católica, comprei óleo bento, eu, eu purifiquei algumas velas, oferecer o meu anjo da guarda, pedindo proteção para mim, para minha casa, limpar o ambiente da minha casa, me trazer paz. Eu fiz esse processo durante uma semana, sabe, gente? Acendendo a vela para o meu anjo da guarda, essas velas, né, com óleo bento que eu comprei na igreja. Então eu purificava essas velas, acendia e oferecia para o meu anjo da guarda. E foi assim que eu consegui acabar com esses ataques, com essas aparições desses espíritos que não me deixavam em paz, me atormentavam constantemente. E depois de uma semana fazendo todo esse ritual, né, de oração, com vela, com tudo, depois de uma semana, aí sim as coisas se assentaram, voltaram ao normal. Eu não tive mais problema com esses espíritos, com esses ataques espirituais.
Eu senti o ambiente da minha casa leve, muito iluminado, e também eu senti que todos eles foram retirados da minha casa. E para mim, gente, foi bom que isso aconteceu porque eu aprendi as duras penas, mas eu aprendi, sabe, a lição. Depois de ter recebido esses ataques espirituais, eu entendi e aprendi que, sabe, a pessoa arruma rolo, ela mesma tem que se virar com o rolo dela, não é verdade? Eu acho muito cômodo você chegar em alguém e pedir para a pessoa orar. Eu entendo e aceito, gente, um pedido assim, quando eu vejo que a pessoa, ela está no hospital, né? Está num leito ali de hospital, não tem condições. Aí é outra história, né, gente? Aí é outra história. Aí a gente ora, a gente intercede pela pessoa. Mas agora, quando a pessoa está bem, ela tem tempo para frequentar um bar, frequentar baladas, frequentar ambientes assim de pessoas que estão no mesmo nível vibracional que elas, em termos de vícios, né? Bebida, cigarros, drogas e por aí vai. Eu acho que bons espíritos com você, você não vai ter, né? No meu entendimento. O que vai ficar com você são espíritos afins. Isso é o que eu estudei, que eu aprendi. Então, era muito cômodo para essa pessoa chegar em mim, depois de que que ela estava carregada espiritualmente, chegar em mim e pedir para fazer uma limpeza e eu fazer e dançar. Hoje em dia, gente, eu cortei isso, eu não faço mais, sabe? A não ser em casos assim que há necessidade e quando o meu mentor espiritual ele me dá permissão, aí sim eu intercedo, eu ajudo, eu faço um passe, oro pela pessoa. Caso contrário, eu acho que se a pessoa tem tempo para fazer todas as vontades dela, ela também tem tempo para se cuidar espiritualmente, para orar, não é verdade? Para correr atrás daquilo que lhe faz bem. É esse o meu entendimento. E esse fato aconteceu na minha vida, esses ataques espirituais me fizeram acordar para a realidade, né? E entender que cada um cria a sua realidade, cada um, muitas das vezes, tem problema porque busca, porque coloca problema. E foi bom que isso aconteceu porque eu aprendi a lição. Então é isso, gente. Eu não tive mais problemas com isso, né? Com relação a esses ataques espirituais, eu não tive mais problema. Eu parei, né? E hoje em dia minha vida é mais tranquila, mais leve. Até porque também, né, gente, depois desse acontecido, eu tenho prestado mais atenção, sabe, na minha casa, comigo espiritualmente, sabe? Antes de colocar as mãos sobre alguém para dar um passe, primeiro eu tenho que receber o aval do meu mentor espiritual. Se não for assim, eu não coloco, sabe? Eu me cuido, digamos assim, espiritualmente, né? Porque a experiência que eu tive desses ataques não foram nada agradáveis. E, e é isso. Então, eu acho que hoje em dia a gente tem que rever essa questão, né? Da gente orar pelas pessoas. Será que a pessoa realmente ela faz por merecer? Né? Tem que ver isso também, sabe, gente? Será que realmente ela está em condições que ela não pode orar, ela não pode buscar uma ajuda, ou material ou espiritual? Eu acho que é uma questão da gente também observar e separar, não é verdade? Porque muitas pessoas tiram proveito da gente pelo fato de não querer, né, se incomodar em buscar o seu próprio bem-estar. E é isso, gente. Beijo.